Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Iniciando mais uma semana e também mais uma semana de propósito de oração. Esta é a nossa quinta semana e no nosso canal do YouTube Boas Novas você encontra as outras 4 semanas a playlist com todos os vídeos das semanas anteriores. A primeira foi sobre autoconfiança, a segunda sobre crente ou discípulo, e da terceira em diante iniciou-se Ao que Vencer, onde nós estamos trabalhando as cartas escritas a igrejas da Ásia. Já falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e hoje vamos iniciar a carta à igreja de Tiatira. O texto está em Apocalipse capítulo 2, hoje vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. Vamos à leitura? Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Como de costume, vamos ver algumas informações sobre Tiatira. Ela ficava localizada a mais ou menos 60 quilômetros a sudeste de Pérgamo, a caminho de Sardes. Era uma das 7 cidades da Ásia, que não era um centro político importante nem tampouco religioso. Havia sim alguns templos, como o da deusa Artemis, mas não era tão renome, tão visitada igual as outras. Porém, apesar de ser uma igreja de fé, uma igreja de obras, que o Senhor reconhecia as suas obras, eles tinham um problema interno, que era a mulher a que Jesus se referiu como sendo Jezabel. Uma mulher que tinha um espírito de liderança muito aguçado, facilidade de conquistar os membros e a igreja e trazer muitos problemas à igreja de Tiatira. Então, irmãos, vamos começar a nossa análise da carta pelo primeiro versículo. Jesus diz no versículo 18: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Novamente, a carta é endereçada ao pastor daquela igreja. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Em Tiatira, irmãos, havia 2 grupos. Um grupo que não aderiu às doutrinas da mulher que Jesus descreve como Jezabel, e um grupo que aderiu, que estava seguindo e praticando os ensinos dela. E a este grupo, Jesus se mostra como Filho de Deus. Jesus se apresenta como Filho de Deus. Nós sabemos que a Trindade é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então ele se apresenta como um membro da Santíssima Trindade, como fundador da igreja, como o dono da igreja. Nós sabemos
que nós que trabalhamos, muitas vezes, quando nós vemos o dono da nossa empresa ou o presidente da empresa passando, é aquele burburinho, né? Olha, o dono, aquele é o presidente. Então Jesus fala: olha, sou eu, o Filho de Deus, o dono da igreja, que venho até vocês. E continuando o versículo, ele diz assim: cujos olhos são como chamas de fogo. Jesus, irmãos, está dizendo: aquele que tem os olhos do qual nada se pode ocultar, nada se pode esconder dos olhos de Jesus. O salmista Davi, no Salmo 139, diz assim: que não pode se esconder de Deus, mesmo no céu, ou no mais profundo dos abismos, ou nos confins dos mares. E conclui no Salmo 139, versículo 7. Não há lugar para se esconder de Deus. Nos céus é a sua habitação, nas profundezas os seus olhos também está lá, no fim dos mares os teus olhos também alcançam. Então ele se aponta como o dono da igreja e aquele que tudo vê e tudo sabe, nada pode se ocultar dele. E ele continua dizendo: e os pés como bronze reluzente. O bronze, irmãos, é símbolo de julgamento. O bronze tipifica força e dureza. Portanto, os pés semelhantes ao bronze polido falam da autoridade de Jesus como juiz, o qual tem força e poder para julgar a igreja. Então, resumindo, Jesus se apresenta a Tiatira como a majestade divina, revestido de poder de julgamento para a igreja naquela situação. O que tem os olhos penetrantes, de qual nada se pode ocultar. Ele diz: eu sou o dono, eu sei de tudo e eu tenho poder e autoridade para julgar. É assim que Jesus se apresenta àquela igreja. No versículo 19, irmãos, Jesus começa a citar as obras daquela igreja. E ele diz: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Podemos ver, irmãos, que essa expressão "eu conheço as tuas obras" aparece em 5 das 7 cartas. Somente na carta de Esmina, que Jesus diz: conheço a sua tribulação, e na carta de Pérgamo, que Jesus diz: conheço o local onde o anjo da igreja habita. Nas outras 5, Éfeso, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, o Senhor diz: conheço as tuas obras. Lembra que ele falou? Olhos como chama de fogo, de que nada pode se ocultar, seja boa ou seja ruim. O Senhor conhece todas as nossas obras. E no versículo 20, irmãos, Jesus diz: contra você tenho isto. Mesmo com tantas obras, mesmo com tantas qualidades, mesmo com tanto empenho, uma igreja não está livre de lutas. Uma igreja não está livre de problemas. Uma igreja não está livre de repreensão, mesmo trabalhando muito, mesmo fazendo muito. Paulo diz em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos. E Jesus diz no 20: tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo declara profetiza, ela mesmo se declarava. Jesus fala aqui que ela não foi ungida,
ela não foi colocada lá. Ela se intitulou, se apoderou de um título e começou a tentar desviar. Veja que as primeiras cartas que nós lemos, Éfeso, Esmina, Pérgamo, o problema vinha de fora para dentro. Era perseguição de fora para dentro, era martírio de fora para dentro. Judeus que não eram judeus e juntavam com Roma para destruir a igreja. Mas hoje nós estamos vendo nesta carta que era um problema interno que nasceu dentro da igreja. Então nós temos que estar atentos, irmãos, e pedir discernimento para Deus, para ver quando o problema vem de fora e quando o problema está dentro da igreja. Às vezes pensamos, por que a igreja não cresce? Nós fazemos tanto, nós empenhamos tanto e a igreja não cresce. Às vezes tem um problema dentro da igreja que está atrapalhando o crescimento, que está retardando o crescimento, que está impedindo o crescimento e nós ainda não vimos, não o identificamos. Mas o dono da igreja, Jesus Cristo, vê e conhece. Por isso que ele vem julgar. Esta mulher, irmãos, ela estava dentro da igreja com aparência de crente e tinha até um jeitinho de ovelha, mas ela só levava desgraça. Ela se dizia profetisa, uma mulher que teria o dom de intermediar entre Deus e os homens, título que ela mesma se deu. Ela nunca foi ungida ou consagrada. Tinha um espírito de liderança que possibilitava ganhar adeptos facilmente. Possuía carisma, facilidade de persuasão e conquistava e exercia influência sobre as pessoas. Muitos crentes tinham uma mulher usada por Deus e estavam inclinados a aceitarem os seus ensinamentos. Mas Jesus a chama de prostituta e idólatra. Era uma mulher que agimentou para si um título que lhe conferia autoridade espiritual, mas os seus ensinos nunca foi os mesmos da sã doutrina. Se você olhar, irmãos, em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31, 32 e 33, 1 Reis 18, do 17 ao 40, 2 Reis 9, do 30 ao 37, você vai ter uma descrição dessa mulher chamada Jezabel. Jezabel não era o nome dessa mulher, mas Jesus a compara com Jezabel, que foi mulher de Acabe. Então, nessas referências, eu vou citar novamente, 1 Reis capítulo 16, 1 Reis capítulo 18 e 2 Reis capítulo 9. Você pode ler sobre essa e você vai entender com quem Jesus a estava comparando. No versículo 21, irmãos, vem algo muito importante. Jesus disse: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não quer se arrepender. Jesus havia tolerado, irmãos, todos os pecados daquela mulher. Veja que além dela pecar, ela levava os outros a pecar. E Jesus foi tolerando ela. Com certeza Jesus falou com ela, usou verdadeiros vasos para falar com ela, falou com ela através da palavra, falou com ela através dos louvores, mas o seu coração endurecido não permitiu que ela se arrependesse. Irmãos, esse é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes Deus tem falado para nós: quebra o seu orgulho, não seja assim, não seja mentiroso, não seja fofoqueiro, não seja adúltero, não seja causador de problemas, muda o seu jeito, muda a sua atitude. E nós endurecemos o nosso coração, falamos: não, essa palavra não é comigo, isso foi para aquele outro, não foi para mim. Nos fazemos de surdos e desentendidos para não ouvir a palavra do Senhor. Veja, irmãos, que ela desviava. Quantas vezes, irmãos, a nossa atitude é capaz de tirar alguém da igreja, de tirar alguém do caminho certo, porque estamos sendo egoístas, porque estamos sendo orgulhosos e muitas vezes até usamos a expressão:
Deus mandou eu fazer e Deus não tem nada a ver com isso. São coisas da carne, são coisas nossas. Temos rixa com outros irmãos, temos picuinha com outros irmãos e não resolvemos. A igreja vai ficando uma igreja, irmãos, morta. Tem aparência de vida, mas está morta. E Deus fala aqui, Jesus havia, eu dei tempo para que ela se arrependesse. O dono da igreja, o Filho de Deus, deu tempo para ela se arrepender, assim como Ele dá a todos. A intenção de Jesus é salvar, é libertar, mas tem pessoas que estão trabalhando contra o reino. Isso pode te tirar a salvação. Isso pode pesar contra você no último dia. Então pare de pensar que o defeito é do outro, que o problema é do outro. Vamos receber a palavra de correção, porque no começo ela é amarga, mas depois que ela nos corrige, ela tem sabor de mel, porque nós passamos a viver em obediência. E na obediência, Deus tem prazer. Na desobediência, sacrifício. Jesus diz no versículo 22, eis que a colocarei na cama. Jesus adverte que tirará a saúde dela e, sem dúvida, a seguir, morrerá em suas misérias, partindo para a eternidade sem Deus. Vejamos, no texto que nós lemos na Santa Ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, fala assim, quando comerdes e beberdes deste pão e deste cálice, julgue a si mesmo antes de comer, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Agora veja essa parte. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Às vezes, irmãos, esse texto, ele é tanto na vida espiritual quanto na vida material. Fracos, doentes na fé, qualquer luta já querem desistir, tudo que vem é só resmungando, doentes na carne, enfermidades que nunca saram, acaba uma vem outra, acaba uma vem outra, e quando a palavra diz muitos que dormem, significa morte. Muitas vezes antecipamos a nossa morte por causa da nossa falta de julgamento antes de comer do corpo e do sangue de Cristo. O dono da igreja, o Filho de Deus. É-nos dado o tempo de se arrepender. É-nos dado o tempo de lavar as nossas vestes e mudar as nossas atitudes. Mas quando nós não fazemos, Jesus diz no seu texto, aquele com os pés bronze reluzente, o juiz, irmãos. Deus tem sobre seu Filho Jesus a majestade para julgar a sua igreja. E ele diz, também não perdoa os seus seguidores, que carecem também de arrependimento, e adverte aqueles que aceitaram as doutrinas heréticas, bem como em grande tribulação. Matarei seus filhos, Jesus diz no versículo 23. Deus conhece os corações. E o salmista que ele conhece, em Lucas 16,15, diz que Deus conhece os corações. E o salmista Davi, no Salmo 139, versículo 1 e 2, diz que Deus conhece o nosso assentar e o nosso caminhar, os nossos pensamentos. Ele sabe o estado da nossa alma e exorta os faltos a se arrependerem. Jesus também dá chance a todos aqueles que eram induzidos por aquela mulher. Ninguém terá por inocente diante de Jesus, porque Ele dá a oportunidade a todos de se arrependerem.
Todos, irmãos, têm a oportunidade de se arrepender. Não podemos esconder nada de Jesus. Ele vê o íntimo do nosso coração, do nosso pensamento. Ele conhece os nossos propósitos, os nossos objetivos. Enquanto nós vemos apenas o exterior, Jesus sonda os nossos corações e a nossa mente. Então, irmãos, é tempo de se arrepender. No verso 23, Jesus diz: e vos darei cada um segundo as vossas obras. Eu não sei se você já se viu falando ou pensando: por que eu estou passando por isso? Parece que nada dá certo, parece que nada vai para frente, eu estou na igreja e nada está mudando. Às vezes, irmãos, é por causa que é a recompensa das suas obras, é a recompensa do que você plantou. E a Bíblia diz que o que o homem plantar certamente colherá, não tem como fugir disso, é uma verdade bíblica. Imagine que você está num navio em alto mar, de repente você pega uma direção errada, e ande aí 100, 200 quilômetros na direção errada, e se vê no meio de uma tempestade. E no meio daquela tempestade você descobre que você pegou a direção errada e faz a meia volta para voltar para a direção certa. Mas enquanto você não chega na direção certa, você vai continuar passando pela tempestade. Não é porque você descobriu que estava errado e falou: opa, vou voltar, que a tempestade vai parar. Você está dentro dela. Ela só vai acabar quando você voltar para o caminho certo. Então, se o Espírito Santo tem falado com você para mudar as suas atitudes, para pedir perdão ou para parar com certas coisas, pare antes que o justo juiz venha sobre a sua vida. Antes que a sua saúde seja afetada, tanto espiritual como material. Muitos dizem, já viu essa expressão? Ah, ele não veio pelo amor, vem pela dor. Irmãos, Deus chama todos pelo seu amor. Deus não chama ninguém pela dor. Você pode ter conhecido Deus, o amor de Deus, durante o sofrimento, mas com certeza Ele te chama desde antes do sofrimento. Você que não deu ouvido, você que não quis. E Deus nos chama ao arrependimento, a mudar as nossas atitudes. Depois que nós vemos numa cama, depois que nos vemos desempregados, ou até numa cela de prisão, aí corremos para Deus. Mas não foi Deus que nos propôs essa dor, fomos nós. Ele vem chamando com amor faz tempo. Se arrependa, volte, mude. Mas nós não damos ouvidos porque está tudo bem. Ou aparentemente está tudo bem. Mas Deus está dizendo: não está nada bem, mude a sua vida. Ele conhece e sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. No versículo 24, irmãos, Jesus diz: todavia, a vós outro, os demais de Tiatira. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aos fiéis que não se corromperam e não se deixaram enganar. Outra carga não jogarei sobre vós. Preste atenção. Na carta de Pérgamo que nós lemos na semana passada, Jesus avisava: olha, vocês estão sendo perseguidos, mas eu estou avisando que a perseguição vai aumentar. Nessa aqui não, Jesus fala: outra carga não jogarei sobre vós. Jesus conhece a nossa força, Ele conhece os nossos limites e nunca Ele exigirá além da nossa força. Mas é necessário conservar o azeite, conservar a doutrina, conservar o amor e estar atento. Veja, irmãos, que para os infiéis, que aqueles que estavam provocando o pecado dentro da igreja, para aqueles que estavam provocando a morte dentro da igreja, a justiça divina diz: colocarei em uma cama e passarão. Colocarei em uma cama e passarão por grande tribulação. Mas aqueles que eram fiéis, que já tinham as suas lutas, mas não mudaram por causa delas, Jesus diz: outra carga não colocarei sobre vocês. Se você tem sido fiel, meu amado,
Se você tem sido firme na sua salvação e mesmo assim tem passado por lutas, saiba que a que você está passando é permissão de Deus porque você aguenta. Jesus não vai colocar uma carga maior do que você pode suportar. E a que você está passando, Ele vai passar com você. Que Deus te abençoe. Esta foi a palavra desta noite, a nossa leitura diária. Amanhã continuaremos a partir do versículo 25. Mas pense nisso. Reflita com sinceridade nas suas atitudes. Você tem sido uma ovelha fiel ou você tem se disfarçado de ovelha? Pode ser mais uma chance ao arrependimento que Jesus está te dando. Pode ser mais uma chance ao conserto que Jesus está te dando. Não endureça o seu coração. Se Jesus está falando com você é porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Esse problema era dentro da igreja, não vinha de fora e não era de fora. Era dentro da igreja. E ninguém aqui é mais criança, nós sabemos o que acontece dentro da igreja. Nós sabemos as lutas que nós passamos dentro da igreja, os comentários que nós ouvimos dentro da igreja. Mas hoje Jesus nos chama a um arrependimento. Jesus nos chama a lavar as nossas vestes e sermos fiéis daqui para frente. Antes que o seu julgamento venha. Antes que ele venha sobre nós, pois ele é o dono da igreja. E ele não vai deixar ninguém corromper a sua noiva. Que Deus te abençoe. Tire uns minutos de oração, fale com Deus. Deixa Ele falar ao seu coração com o Espírito Santo. Obrigado por estar conosco. Obrigado a você que tem ajudado e apoiado o canal. Só Deus para te abençoar. Uma boa noite. Que Deus te abençoe.